Meu nome é Valeria, e minha vida é uma tela em branco que pinto com as cores mais vibrantes e ousadas que consigo encontrar. Sou diretora de arte em uma agência de publicidade de prestígio, um trabalho que me permite dar asas à minha criatividade e, ao mesmo tempo, satisfazer minha sede de emoções fortes. Desde jovem, sempre fui uma mulher de paixões intensas. Arte, moda, beleza. Qualquer coisa que estimule meus sentidos me atrai como uma mariposa para a luz. Mas, com o passar do tempo, descobri que meu maior vício eram as emoções que vinham dos relacionamentos humanos, especialmente os proibidos e clandestinos. Meu marido, Raul, é um homem bom e trabalhador. Nós nos casamos há 5 anos, quando eu ainda acreditava no amor romântico, e em finais felizes ele é contador, metódico e previsível. No início, sua estabilidade me atraiu e me fez sentir segura, mas logo descobri que a segurança não era suficiente para satisfazer meu apetite por experiências intensas. Entrei na agência há 3 anos. Desde o primeiro dia, percebi que meu chefe, Diego, era diferente de todos os homens que eu havia conhecido antes. Alto, com olhos verdes penetrantes e um sorriso de derreter o gelo, Diego exalava confiança e poder. Sua presença enchia a sala, e sem perceber, comecei a gravitar em torno dele, como se ele fosse o centro do meu universo. No início, nosso relacionamento era estritamente profissional. Eu me esforçava para impressioná-lo com minhas ideias inovadoras e dedicação ao trabalho. Ele me recompensava com elogios e responsabilidades cada vez maiores. Mas havia algo mais, uma tensão subjacente que crescia a cada olhar furtivo, a cada roçar acidental, a cada conversa que se prolongava mais do que o necessário. Certa noite, depois de fechar um contrato importante com um cliente, Diego me convidou para comemorar. Aceitei sem pensar 2 vezes, ignorando a voz em minha cabeça que me lembrava que Raul estava me esperando em casa. Naquela noite, em um bar exclusivo no centro da cidade, com champanhe fluindo e música envolvendo nossos sentidos, sucumbimos à atração que estávamos reprimindo há meses. O beijo de Diego foi como um choque elétrico que percorreu meu corpo. Suas mãos fortes em minha cintura, seu hálito quente em meu pescoço, tudo parecia tão certo e tão proibido ao mesmo tempo. Naquele momento, eu sabia que não havia mais volta. A partir de então, minha vida se tornou um turbilhão de emoções e decepções. Por um lado, eu mantinha a fachada de uma esposa dedicada diante de Raul. Por outro lado, eu estava vivendo um caso apaixonado com Diego. A adrenalina do proibido, o risco constante de ser descoberta, tornou-se minha nova droga. Com o Diego, explorei facetas de minha personalidade que eu nem sabia que existiam. Eu era apaixonada, ousada e até um pouco perigosa. Nós nos encontrávamos em hotéis de luxo, em seu escritório depois do expediente, até mesmo em meu próprio estúdio quando Raul estava ausente. Cada encontro era uma explosão de paixão e desejo reprimido. Enquanto isso, minha carreira florescia. Meus designs estavam se tornando mais ousados e provocantes. Canalizei toda a intensidade de minhas emoções em meu trabalho e os resultados foram espetaculares. Os clientes adoravam minhas propostas e logo me tornei a estrela da agência Raul. Alheio a tudo, continuava o mesmo de sempre. Jantávamos juntos, assistíamos a filmes nos fins de semana e até planejávamos férias. Mas toda vez que ele me beijava, toda vez que me abraçava, eu só conseguia pensar em Diego. Eu me sentia culpada, sim, mas a culpa era apenas mais um ingrediente no coquetel de emoções que me mantinha viva. Com o tempo, minha capacidade de mentir e manipular foi aprimorada. Aprendi a inventar desculpas críveis, a excluir mensagens comprometedoras, a agir naturalmente quando meu coração estava batendo forte. Tornei-me um mestre do engano, e esse domínio me encheu de um orgulho sombrio. Mas o destino, sempre caprichoso, tinha outros planos para mim. Um dia, enquanto trabalhava em um novo projeto, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a voz de uma mulher, fria e cortante. "É a Valéria?" ela perguntou, sem rodeios.
Sim, quem está falando? Respondi, intrigada. Aqui é a Cláudia, a esposa do Diego. Meu mundo parou por um instante. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. A esposa de Diego? Ele nunca havia me falado sobre ela. Nunca havia mencionado que era casado. Eu sei o que está acontecendo entre você e meu marido, continuou Cláudia, sua voz carregada de raiva reprimida. E quero que você saiba que não vou ficar de braços cruzados. Tentei manter a calma, negar tudo, mas Cláudia me interrompeu. Não se preocupe em mentir, eu tenho provas. Fotos, mensagens, tudo, e estou disposta a enviar tudo para o seu marido se você não terminar esse relacionamento imediatamente. O pânico tomou conta de mim. Tudo o que eu havia construído, meu casamento, minha carreira, meu caso com Diego, tudo estava prestes a desmoronar. Mas, em vez de me sentir derrotada, senti uma nova onda de adrenalina percorrer meu corpo. Esse era um novo desafio, um novo jogo perigoso para jogar. Tudo bem, Cláudia. Eu disse com uma calma que não estava sentindo. Vamos conversar, mas não pelo telefone. Vamos nos encontrar pessoalmente. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria neutra. No dia seguinte, naquela noite, eu mal conseguia dormir. Minha mente estava trabalhando a todo vapor, traçando estratégias, pesando opções. Por um lado, eu poderia ceder às exigências de Cláudia e terminar meu relacionamento com Diego. Por outro, eu poderia tentar negociar, encontrar uma maneira de manter minha vida dupla. Ou eu poderia bem. Sempre havia outras opções, mais arriscadas. O encontro com Cláudia foi tenso, como esperado. Ela era uma mulher bonita, elegante, com um ar de sofisticação que me surpreendeu. Olhamos nos olhos uma da outra, duas mulheres unidas pelo mesmo homem, avaliando uma a outra. Suponho que você se acha especial, começou Cláudia, com a voz carregada de desdém. Que Diego a ama, que ele abrirá a mão de tudo por você. Mantive meu rosto impassível, embora por dentro meu coração estivesse batendo forte. Não sei o que você acha que sabe, Cláudia, mas eu sei de tudo, ela me interrompeu. Sei das reuniões em hotéis, dos telefonemas à meia-noite, das viagens de negócios, que na verdade são escapadas românticas. Eu sei de tudo, Valéria. Minha mente estava trabalhando a todo vapor. Como ela descobriu tudo isso? Será que ela contratou um detetive particular? Será que ela mesma nos seguiu? Qualquer que fosse a resposta, estava claro que ela estava em desvantagem. O que você quer, Cláudia? Perguntei finalmente, decidindo ir direto ao ponto. Um sorriso frio se desenhou em seus lábios. Quero que você termine com o Diego. Hoje mesmo. E quero que você deixe seu emprego na agência. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Terminar com Diego era uma coisa, mas largar meu emprego? Isso era demais. Você não pode me pedir isso, eu disse, tentando manter a calma. Minha carreira é importante para mim. Mais importante do que seu casamento? Perguntou Cláudia, arqueando uma sobrancelha. Porque se você não fizer o que eu peço, seu querido Raul vai descobrir tudo. Fiquei em silêncio, pesando minhas opções. Por um lado, eu poderia ceder às exigências de Cláudia e perder tudo o que havia construído nos últimos anos. Por outro, eu poderia arriscar que Raul descobrisse tudo. Nenhuma das opções parecia aceitável para mim. Foi então que me ocorreu uma terceira opção. Era arriscada, potencialmente desastrosa, mas também excitante. E se eu havia aprendido alguma coisa nos últimos anos, era que eu prosperava com o risco e a emoção. Tudo bem, Cláudia. Eu finalmente disse, farei o que você pedir. Terminarei com Diego e deixarei meu emprego, mas preciso de tempo. Dê-me uma semana para resolver tudo. Cláudia olhou para mim com desconfiança, mas finalmente assentiu. Uma semana. Nem um dia a mais. E se você tentar alguma coisa, eu sei, eu a interrompi. Raul vai descobrir tudo. Nós nos separamos com um aperto de mão frio e formal. Enquanto eu a observava se afastar, senti um sorriso se formar em meus lábios. Cláudia achava que tinha me encurralado, mas não, sabia com quem estava lidando.
Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Falei com Diego e contei a ele sobre a ameaça de Cláudia. No início, ele ficou alarmado, mas quando expliquei meu plano, vi o brilho voltar aos seus olhos. Você é incrível, Valéria, disse ele, beijando-me com paixão. Não sei como você faz isso, mas sempre encontra uma saída. Também conversei com Raul. Contei a ele que me ofereceram um emprego incrível, em outra cidade, uma oportunidade que eu não poderia recusar. Vi a surpresa e a tristeza em seus olhos, mas também o orgulho. Ele sempre apoiou minha carreira, e isso não foi exceção. Se é isso que você realmente quer, eu a apoiarei, disse ele, abraçando-me. Senti uma pontada de culpa, mas rapidamente a afastei. Era tarde demais para arrependimentos. No dia anterior ao prazo final de Cláudia, tudo estava pronto. Eu havia vendido nosso apartamento, transferido dinheiro para contas secretas e preparado novas identidades para Diego e eu. Estávamos prontos para desaparecer, para começar uma nova vida juntos, longe de tudo e de todos. Naquela noite, enquanto Raul dormia, eu me levantei silenciosamente da cama. Olhei para ele uma última vez, seu rosto sereno de sono. Por um momento hesitei. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Mas então me lembrei do entusiasmo, da paixão, da vida que Diego me fazia sentir, e minha determinação se fortaleceu. Saí do apartamento com uma pequena mala, deixando para trás um bilhete de despedida. Para Raul. Encontrei Diego no aeroporto, com nossas passagens para uma nova vida em mãos. Você está pronta? Ele me perguntou, com os olhos brilhando de expectativa. Assenti com a cabeça, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. Mais do que nunca. Ao embarcarmos no avião, não pude deixar de sorrir. Cláudia achava que tinha me vencido, mas na verdade, ela tinha me dado o empurrão que eu precisava para dar o próximo passo em minha vida. Raul achava que eu estava perseguindo meus sonhos profissionais, sem saber que meus sonhos reais eram muito mais ousados e perigosos. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, de volta à história. O voo decolou, levando-nos para um futuro incerto, mas emocionante. Quando as luzes da cidade se apagaram abaixo de nós, senti uma mistura de emoções: excitação, medo, culpa, expectativa. Mas acima de tudo, senti uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Diego pegou minha mão e a apertou gentilmente. No que você está pensando? Ele me perguntou. Olhei para ele, estudando seu rosto. Esse homem, aquele por quem eu havia arriscado tudo, aquele por quem eu havia desistido de toda a minha vida, será que eu realmente o conhecia? Será que ele realmente me conhecia? Eu penso no futuro, respondi por fim, em todas as possibilidades que nos aguardam. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre fazia meus joelhos tremerem. Com você, Valéria, o futuro é infinito. Assenti com a cabeça, sorrindo de volta, mas parte de mim se perguntou se ele realmente entendia o que isso significava. Para mim, o futuro infinito não se referia apenas ao nosso relacionamento. Significava novas experiências, novas emoções, novos desafios. E se o Diego não pudesse proporcionar isso bem, sempre haveria outros que poderiam. Os meses seguintes foram como um sonho. Nós nos estabelecemos em uma cidade costeira no sul da Espanha, longe de nossas vidas passadas. Diego abriu uma pequena agência de publicidade e eu comecei a pintar, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo ou coragem de tentar. Nosso relacionamento era apaixonado, intenso. Sem as restrições de nossas vidas anteriores, podíamos ser livres, podíamos ser nós mesmos, ou, pelo menos, era nisso que Diego acreditava. Porque a verdade é que eu nunca parei de buscar emoções, nunca parei de desejar o perigo e a adrenalina que me levaram a essa situação em primeiro lugar. E logo, muito logo, comecei a sentir que minha nova vida estava se tornando tão rotineira e previsível quanto a anterior. Foi então que conheci Alejandro. Ele era um artista local, um pintor cujo trabalho me
cativou desde o primeiro momento. Alto, com pele bronzeada pelo sol e olhos da cor do oceano, Alejandro era a personificação da paixão e da liberdade que eu desejava. Começamos como amigos, compartilhando ideias sobre arte e vida, mas logo nossas conversas se tornaram mais profundas, mais íntimas. E uma noite, enquanto caminhávamos pela praia sob as estrelas, o inevitável aconteceu. O beijo de Alejandro foi diferente do de Diego, diferente de qualquer outro homem que eu já havia conhecido. Era selvagem, indomável como as ondas batendo na praia. E naquele momento eu sabia que havia encontrado uma nova fonte de excitação, uma nova aventura a ser explorada. Não me senti culpado. Para mim, isso era simplesmente mais uma camada na complexa tapeçaria de minha vida. Diego representava a estabilidade, a segurança que eu havia deixado para trás com Raul, mais elevada a um novo nível. Já a paixão. Alejandro, por outro lado, era o desconhecido, o imprevisível, o próximo capítulo em minha busca interminável por emoções intensas. Durante semanas, vivia em um turbilhão de ilusões e paixões que se cruzavam. De manhã, eu acordava nos braços de Diego, tomando um café da manhã tranquilo e fazendo planos para o futuro. À tarde, eu me perdia no estúdio de Alejandro, explorando novas técnicas de pintura e novas formas de prazer. A adrenalina de manter essa vida dupla me intoxicava. Cada mentira, cada desculpa, cada encontro clandestino era uma onda de excitação que me fazia sentir mais vivo do que nunca. Eu me deliciava com minha capacidade de manipular situações, de manter ambos os homens satisfeitos e desavisados. Mas, como sempre, o destino tinha outros planos. Uma tarde, enquanto eu estava no estúdio de Alejandro, recebi uma ligação de Diego. Sua voz parecia tensa, preocupada. "Valeria, preciso que você volte para casa imediatamente", disse ele. "Temos uma visita." Senti meu coração disparar. "Visita? De quem?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "É a Cláudia, ela está aqui." O mundo pareceu parar por um momento. Cláudia, a esposa de Diego. A mulher que pensávamos ter deixado para trás, junto com nossas vidas passadas. Como ela nos encontrou? O que ela queria? "Estou a caminho", disse eu, tentando manter a calma. Alejandro olhou para mim com preocupação enquanto eu me vestia apressadamente. "Está tudo bem?" ele perguntou. Eu lhe dei um beijo rápido. "Sim, só um problema em casa. Ligo para você mais tarde." A viagem para casa foi uma tortura. Minha mente estava trabalhando a toda velocidade, tentando antecipar o que me esperava. O que Cláudia sabia? O que ela havia dito a Diego? Seria o fim de tudo o que eu havia construído? Quando cheguei em casa, a tensão no ar era palpável. Diego estava de pé junto à janela, com a postura rígida e o rosto uma máscara de preocupação. E lá, sentada em nosso sofá, como se fosse a dona do lugar, estava Cláudia. "Ah, Valéria", disse ela com um sorriso frio. "Finalmente você está aqui. Eu estava dizendo ao Diego o quanto você tem se divertido ultimamente." Senti o sangue escorrer do meu rosto. Será que ele sabia? Será que ele sabia sobre Alejandro? "Eu não sei do que você está falando", eu disse, tentando manter a compostura. Cláudia riu, um som sem graça. "Ora, você realmente achou que poderia fugir assim? Que poderia roubar meu marido e sair impune?" Diego se virou para mim. Seu rosto era uma mistura de confusão e dor. "Valéria, do que você está falando?" Respirei fundo, minha mente trabalhando a toda velocidade. Esse era o momento da verdade. O momento em que todas as minhas mentiras e manipulações seriam confrontadas. Mas, em vez de sentir medo, senti uma estranha calma. Esse era o tipo de situação em que eu brilhava, o tipo de desafio que me fazia sentir vivo. "Diego, Cláudia", eu disse, minha voz surpreendentemente firme. "Acho que é hora de sermos todos honestos." E assim, comecei a desvendar a complexa teia de mentiras e meias-verdades que eu havia tecido. Contei a eles sobre Alejandro, sobre como eu,
Nunca havia parado de procurar novas emoções, novas experiências. Observei o rosto de Diego mudar de surpresa para a dor e depois para a raiva. Vi o sorriso triunfante de Cláudia desaparecer, substituído por uma expressão de confusão, e depois, de respeito relutante. Eu nunca quis machucar ninguém, concluí, mas também não posso me desculpar por ser quem eu sou. Sempre busquei intensidade, emoção, perigo, e isso não vai mudar. O silêncio que se seguiu à minha confissão foi ensurdecedor. Diego me olhava como se eu fosse um estranho, como se os últimos anos tivessem sido uma mentira. De certa forma, suponho que tenham sido. Cláudia foi a primeira a falar. Bem, disse ela, com a voz carregada de ironia. Parece que eu subestimei você, Valeria. Você é ainda mais cruel do que eu pensava. Dei de ombros. Não se trata de ser implacável, trata-se de ser fiel a mim mesma. Diego finalmente encontrou sua voz. E eu? O que eu era para você? Apenas mais uma emoção passageira? Senti uma pontada de culpa pela dor em sua voz. Diego, o que tivemos foi real, mas nunca foi suficiente. Nunca será suficiente. Vi a compreensão se estabelecer em seus olhos. Ele entendeu que nunca foi uma competição entre ele e Raul, ou entre ele e Alejandro. A verdadeira competição sempre foi entre ele e minha insaciável sede de emoções. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Cláudia, com a voz pesada de cansaço. Olhei ao meu redor, para a vida que eu havia construído e que agora estava desmoronando ao meu redor. E em vez de sentir tristeza ou arrependimento, senti uma onda de emoção. Era o fim de um capítulo, sim, mas também o início de um novo desafio, uma nova aventura. Agora, eu disse, um sorriso se formando em meus lábios. Começamos de novo. Vi a surpresa em seus rostos, a descrença. Eles não entendiam que, para mim, isso não era um fim. Era um novo começo, uma nova oportunidade de me reinventar, de buscar novas emoções, novas experiências. Naquela noite, enquanto eu arrumava minhas coisas sob o olhar doloroso de Diego e o olhar avaliador de Cláudia, senti uma mistura de emoções. Tristeza pelo que eu estava deixando para trás. Sim, mas também uma empolgação pelo que estava por vir. Ao sair pela porta com apenas uma mala na mão e o mundo inteiro diante de mim, percebi algo fundamental sobre mim mesmo. Eu não era uma pessoa ruim. Na verdade, não. Eu era apenas alguém que vivia a vida em meus próprios termos. Alguém que se recusava a se contentar com menos do que queria. Eu era egoísta? Talvez. Eu machuquei pessoas no processo? Sem dúvida. Mas ele também viveu cada momento ao máximo. Experimentou emoções com as quais a maioria das pessoas apenas sonha. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade que havia sido meu lar nos últimos meses, senti um sorriso se formar em meus lábios. Eu não sabia para onde iria, não sabia o que o futuro me traria, mas de uma coisa eu tinha certeza. O que quer que fosse seria emocionante, porque essa era eu, Valeria. Uma mulher que vivia para a emoção, para a paixão, para a adrenalina do desconhecido, e enquanto eu tivesse isso, enquanto eu pudesse continuar perseguindo a próxima grande emoção, eu sabia que estaria bem. Ao embarcar em um trem para um destino desconhecido, senti meu coração acelerar com a expectativa. Esse era o início de uma nova aventura, um novo capítulo em minha vida. E eu mal podia esperar para ver as reviravoltas que me aguardavam. Porque, no fim das contas, essa era a verdadeira emoção, não era? Não saber o que viria a seguir, mas estar pronto para abraçá-lo, qualquer que fosse. E eu, Valeria, estava mais do que pronta. Olhei pela janela do trem enquanto a cidade que havia sido meu lar desaparecia ao longe. Eu estava deixando para trás Diego, Alejandro, Cláudia. Estava deixando para trás uma vida de mentiras e enganos, mas eu levava comigo a lição mais importante que havia aprendido, que a vida é muito curta para se acomodar, muito preciosa para ser vivida sem convicção, e quando
O trem entrou na noite, senti uma sensação de paz. Eu não sabia o que o amanhã me traria, mas sabia que o enfrentaria com a mesma paixão e determinação que sempre me definiram. Porque essa era eu, Valeria. Uma mulher que vivia para a emoção, que amava intensamente, que buscava seus desejos sem remorso. E enquanto eu tivesse isso, enquanto eu pudesse permanecer fiel a mim mesma, eu sabia que sempre encontraria meu caminho. O trem entrou em um túnel, mergulhando tudo na escuridão por um momento. E nessa escuridão, eu sorri, porque eu sabia que do outro lado a luz me aguardava e, com ela, um mundo de novas possibilidades. Essa era a minha história, uma história de amor, traição e redescoberta. Uma história que ainda não havia terminado, que talvez nunca terminasse de fato. Porque todo final era apenas o começo de algo novo. Todo adeus era a porta para um novo encontro. E eu, Valeria, estava pronta para o que viesse a seguir.